Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI. A Edilma Maria da Silva Ribeiro, de Riachão, lá na Paraíba. Ela pede oração pela sua família e também agradece uma graça recebida através da novena das mãos ensanguentadas de Jesus. E a Edilma tornou-se uma nova sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. Muito obrigado, viu, Edilma? Que Deus te abençoe cada vez mais. Como eu disse antes, seu nome vai estar nesses livros aqui, ano que vem. Livro de consagração perpétua dos nossos novos sócios. E nós temos também a Juliana de Pinho Cavalcante, ela é de Monsenhor Tabosa, lá no Ceará. Ela tornou-se uma nova sócia, aliás, tornou-se uma nova sócia, não, ela mandou seus pedidos de oração, como, por exemplo, em ação de graças pelo seu aniversário, que é hoje. Juliana, que Deus te abençoe, parabéns, viu? Com muita força, com muita saúde. Pede também por todos da Rede Século XXI e por toda a sua família. Gessi Lourdes Milane Borg, de Campinas, no interior de São Paulo, pede oração pela saúde e cura do seu esposo Rui Ferreira. Também pede pela cura e libertação da síndrome do pânico. E também pela sua coluna, tem problemas na coluna. E pede pelos seus filhos, noras e genros e por todos nós aqui da Rede Século XXI. Guiomar Maria e José de Barros, de São Gonçalo do Abaeté, em Minas Gerais. Pede oração, né, por toda a sua família, família Barros. E também em ação de graças, porque pela sua oração ele pediu e recebeu as suas graças, pede também por emprego e por saúde. Raquel de Oliveira Palermo, de Campinas, interior de São Paulo, pede oração pela cura da coluna dela mesma, não é? Está passando por um problema. Pede pela recuperação da cirurgia de sua cunhada, Sueli Mendes, e também pede pela saúde de toda a sua família. E claro, daqui a pouco a gente continua lendo os nossos pedidos, né, das pessoas que estão vivendo esse momento conosco de oração. Vamos para o Facebook agora? Será que tem como a gente dar uma olhada no Facebook? Apresentando também as intenções de todos aqueles que rezam por nós. Daria para a gente já vendo quais são as pessoas que estão fazendo o seu pedido de oração? A Zulma Celiton, também a Tereza Fernandes, a Santinha Simões Araújo, Ana Paula Avelino Farias, a Lúcia Silveira, Cléo Paz, Maria Luísa e outras pessoas que já curtiram, né, e já apresentaram também. Só o fato de curtir, a gente já apresenta aqui os pedidos de oração, tá bom? Então, você que ainda não fez o seu pedido de oração, apresente. A gente vai ligando para cá, colocando as suas intenções, a gente vai lendo e colocando diante de Deus os seus pedidos e também as suas ações de graças. Muito bem, a gente continua o nosso bate-papo aqui. Vocês sabem, como a gente tinha falado já, que a Renata Moreto, ela é a nossa repórter, jornalista aqui e apresenta Século News, que vai ao ar às... 12h30 de segunda a sexta. 12h30, segunda a sexta. Só que nós temos também um VT para você ver como que é o trabalho da Renata aqui na Rede Século XXI. Vamos dar uma olhada. Olha lá. Começou hoje a votação. Turno da proposta de emenda à Constituição da reforma política. A sessão começou às 9 horas e os deputados vão analisar 3 emendas. Uma delas autoriza que o candidato concorra a mais de um cargo na mesma eleição. A outra exige que os candidatos registrem oficialmente na Justiça Eleitoral suas propostas de campanha. E a terceira é para fixar o prazo de 30 dias para que os parlamentares possam mudar de legenda sem perder o mandato. Na sessão de ontem, o plenário aprovou uma emenda que prevê que as urnas eletrônicas passem a emitir um registro do voto que será conferido pelo eleitor e depositado em local lacrado após a votação. Até agora, o plenário da Câmara aprovou 10 modificações à legislação atual. O segundo turno da votação deve acontecer na primeira semana de julho. E na tarde de ontem, o vice-presidente Michel Temer se reuniu com a base aliada do governo para discutir a reforma tributária a empresas. Ele busca apoio do Congresso para aprovar o texto. Olha só, tá vendo? Quando eu preciso ver alguma coisa sobre dicção, assim, é só assistir a Renata Moreto, viu? Que a gente consegue. Você sabe, treino. É difícil você se ver assim? Como é que você... eu não gosto muito de me ver, não. Então você não gostou agora, mas... Eu brinco que eu tenho vergonha de me ver. Eu não gosto, eu apresento, na hora lá eu nem penso nisso, mas na hora que eu me vejo eu fico com vergonha, não gosto. Você sabe que quando eu quero observar um pouco melhor o que eu devo melhorar, eu dou uma olhada nos programas, porque às vezes falta um pouco a dicção, dar uma aprendida assim, né? Tem esses trava-línguas que nos ajudam muito, né?
Mas aí o trabalho com a fonoaudióloga ajuda muito, Sim, né? ajuda Acho que para todo bastante. mundo que trabalha com comunicação... com música, por exemplo, também? Com música, com a voz, para todo mundo, o trabalho com a fono ajuda muito, Existe né? um exercício específico que você faz? Sim, existe aquecimento, né? Treinos diários que tem que se fazer. A prega vocal é um músculo, né? Então, como todo o resto do corpo, ela precisa ser exercitada, precisa ser aquecida, né? Todo um trabalho tem que ser feito de aquecimento, e quando é de manhã, assim, que a gente vai trabalhar com a voz também, é bem necessário até para a saúde, né? Antes de entrar no ar, a gente estava até falando, né? Quando o dia está frio, hoje aqui no interior de São Paulo está frio, a gente fica com medo, quem trabalha com a voz, a Débora, Mas é verdade. quem trabalha com a voz. Você sabe, quando ela começou a cantar, eu estava pensando assim, de manhã, assim, não é para quem canta, o uso da voz para isso, é mais difícil ou não? É mais difícil. Um pouco mais difícil. É mais difícil porque você ficou um período longo em repouso, né? A voz, tanto que a gente quando acorda tem a sensação de uma voz mais grave, mais pesada, né? A voz também demora. Eu brinco né, com os alunos que a voz também demora para acordar. Assim como um atleta não levanta da cama e sai correndo uma maratona, quem trabalha com voz também não levanta da cama e sai falando, né? Tem que ter todo um cuidado. A própria questão do tempo, né? Que a Renata falou e nós falávamos, esse ventinho todo tem que ter um cuidado, né? Porque senão complica. Eu acho que é aquela questão assim, é o instrumento que você tem, tanto de trabalho quanto de evangelização, não é? Então você precisa cuidar, de fato, de uma maneira toda especial, né? Aliás, as pessoas precisam e dependem disso, né? Aquelas que vão até vocês, no caso, para os shows, para a evangelização, no seu caso, para ouvir bem a notícia, né? Então, é preciso ter um cuidado todo especial. Mas nós falávamos no bloco anterior sobre essa questão da fé. Como é que a questão da mulher, a visão da mulher sobre a fé, né? E a gente até falava um pouco sobre isso. E vocês, como é que vocês pensam sobre a fé, esse olhar da fé? Vocês acham que a mulher acredita de fato mais, não? Como que funciona tudo isso? Eu acredito que essa visão de que a mulher acredita mais que o homem, senso comum, né? Claro. Eu acho que é histórica, né, padre? Porque a gente vê, né? Em todos os momentos em que Jesus estava no nosso meio como ser humano, o tempo todo a interferência de Nossa Senhora como mãe, né? Então acaba sendo, na realidade, uma visão um pouco histórica, né? Da mulher que interfere, da mulher que leva. Realmente, a mulher, a mãe, nós falávamos há pouco da sensibilidade da mulher, a mulher, a mãe, tem essa sensibilidade de levar o filho para a igreja, né, de falar de Deus para o filho, mas o senso comum acaba gerando essa ideia de que a mulher é que leva a família para a igreja, quando, na realidade, nós vemos vários exemplos de homens de Deus. A minha história mesmo com a religião, num primeiro momento, foi meu pai que levou para a igreja, né? A família toda dele evangélica, protestante, ele me levou com uma determinada idade, 4, 5 anos, ele falou, não, ela precisa, eles todos, né, tanto eu quanto meu irmão, precisam seguir, precisam ouvir falar de Deus, né? Nós falávamos há pouco também da questão da espiritualidade, né, de levar, e aí acaba que, né, na minha história pessoal, o meu pai foi o grande ícone que me levou para Deus, e depois vem minha mãe e toda a família. Então, um pouco histórica, acho que essa visão. Eu também acho, né? No meu caso, assim, a minha família inteira sempre foi muito religiosa. Então, tanto os meus avós quanto as minhas avós. Nunca teve só as mulheres de irem à igreja. Os meus avós... Minha família é toda de Santo André, lá na Grande São Paulo. E os meus avós ajudaram literalmente a construir a igreja, a paróquia lá do bairro. A paróquia Senhor do Bonfim, que acabou de ser levada a santuário. E eles ajudaram mesmo a construir. Então, eles sempre foram na igreja, as minhas avós também, claro. E aí, meus pais pegaram isso. Então, eu e minha irmã, a gente sempre foi à missa desde pequenininha, com o meu pai e com a minha mãe, sempre com os dois juntos. Entendo. O que eu acho é que talvez a mulher tenha menos vergonha de demonstrar a sua fé. Talvez os homens tenham um pouco mais de vergonha, né? De fato, tem razão. As mulheres, elas estão mais presentes nos grupos, nas paróquias, enfim. Os homens, às vezes, têm um pouco mais de receio, mas não acho que eles acreditem menos. Tá. Porque você sabe que, você falando isso, a maioria das paróquias ou das comunidades, tanto no interior dos estados como nas capitais, você percebe que há, de fato, uma presença maciça. E, assim, na maioria das comunidades, há essa presença de condução da comunidade, da mulher. Justamente, eu acho que esse dado que você apresentou é interessante. Não ter mesmo vergonha, né? Nem de chorar, nem de mostrar a sua fé, nem de dizer que acredita. Eu acho isso interessante. Mas eu acredito que isso também é uma questão de geração, né? Eu acho que como eu venho de uma geração bem anterior a delas, os homens, eles
pelo menos na questão familiar, eles eram menos religiosos, né? E as mulheres mais, elas que se reuniam para rezar terço, elas que se reuniam, que preparavam os filhos para ir à missa. Verdade. Então, eu acredito que tem mais esse lado do feminino, mas uma questão de geração. Hoje eu vejo que os homens são mais participativos mesmo, né? Do que era, né? Do que eram. Antes. Inclusive, tem essa questão do terço dos homens que têm feito um trabalho, os grupos de terço, trabalhos belíssimos das comunidades. E você sabe que os homens, por causa disso, claro, tem outras motivações também, mas têm participado um pouco mais da igreja, né? E têm, assim, vivido de maneira um pouco mais, eu diria, intensa a sua fé. Vocês acham que por causa disso, as mulheres são mais cobradas para mostrar a sua fé ou ter um papel exemplar dentro da família? Vocês sentem isso, não? Uma cobrança maior da sociedade? Não, eu não vejo. Não vê isso? Não vejo como uma cobrança maior, não. É a manifestação mesmo da pessoa. É uma liberdade que a mulher tem de se mostrar. De se mostrar, de participar. Feliz com isso. Acho que é espontâneo, né? Mais espontâneo. Você sabe que quando você vai nas comunidades, as mulheres têm essa, eu diria, esse direcionamento dos trabalhos. E eu fico feliz com isso, porque você sabe que as coisas vão estar ali no lugar onde devem estar. Né? Essa preocupação, olha, de fato, vamos fazer bem aquilo que precisa ser feito. Vamos conduzir melhor aquilo que precisa ser conduzido. E ainda bem que é assim, né? Quando se trata de espiritualidade, então, já que estamos falando de fé, espiritualidade e religião. A religião, ela tem um papel determinante na vida da pessoa? O que vocês pensam disso? Eu acho que não só na vida da pessoa, como na vida da família. Nós até estávamos conversando que se você hoje não cria o seu filho dentro de uma religião, não mostra para ele um Deus, né, que está acima de todas as coisas, que é quem direciona a tua vida, que com esses valores religiosos você tem grandes problemas com essa criança futuramente, né? E assim, até uma experiência pessoal, os meus filhos foram criados na igreja, sempre participando, vivendo, e o meu filho aos 18 anos foi numa festa, que ele estava com muita vontade de ir, logo depois ele retorna e diz assim, olha, o que aconteceu que você já voltou, né? Esse ambiente não era para mim. Então aí você percebe que... O discernimento, né? Que ele teve exatamente esse discernimento, que são os valores morais e religiosos que você passa através da sua família, né? Então acho que o exemplo é o melhor que tem. Então o teu filho vendo você ir à missa, vendo você, a sua oração é uma forma de você estar direcionando e muito bem. De saber que a gente não está sozinho também, né, padre? Saber que tem Deus ali, que a gente tem com quem contar, com quem pedir, com quem agradecer também. E aí acho que vem um exemplo mesmo da família. No meu caso, sempre tive, como eu falei, desde antes de eu nascer. Um testemunho já, né? Testemunho, dentro de casa, né? E é aquilo, né, que os pais são os primeiros catequistas, então eles que ensinam os filhos, as crianças, a acreditarem em Deus, a ter uma religião, a ir na missa, porque é uma questão de aprender também. Tem muita gente que, de repente, não tem o costume de frequentar a igreja porque não teve o exemplo em casa. Não é porque não acredita ou porque não quer, mas não aprendeu isso. Vai ter que aprender sozinho um dia, lógico, uma maneira. Então, eu acho que a família é determinante nessa questão e eu acho essencial acreditar e ter uma religião, sim. E você, Débora? Padre, eu digo sempre que eu tenho o privilégio de trabalhar com educação. Dizem, né, que trabalhar com educação hoje é loucura, né? Ser professor é loucura, é maçante, não é valorizado no Brasil. Mas eu digo que, como cristã, eu tenho o privilégio de trabalhar com educação. E na questão que o senhor colocou, né, da religiosidade, da importância da religiosidade na vida das pessoas, eu vejo realmente, né, no meu cotidiano ali da escola, com os alunos, eu vejo a necessidade disso na vida das pessoas e vejo o rombo, né, a explosão que ela causa, a ausência da religiosidade causa na vida de uma pessoa. Nós vemos na escola, né, trabalho tanto com educação pública quanto privada, então nós vemos às vezes a falta da religião e a postura da pessoa, a ausência de valores que são tão necessários à convivência humana antes mesmo da pessoa ser cristã, né, valores que são essenciais para a convivência humana e não estão sendo trabalhados. Então, quem dirá a religião, né?
Se os próprios valores estão ausentes, a religiosidade também. Às vezes, em épocas de formatura, nós vemos a questão das missas de formatura, às vezes culto ecumênico, né, para poder abranger todas as religiões da escola, que é um espaço democrático, né? Sim. E nós vemos, às vezes, né, 300 alunos, vamos ver a realidade da missa, foram 50, nem isso. A ausência disso na vida deles e o que causa realmente, como a Thelma disse, se você não ensina valores, se você não ensina que existe Deus, que existem coisas que são essenciais na sua vida, dentro da religiosidade, nós vamos ter aí um ser humano muito complicado de lidar. E acho que isso revela muito a sociedade que nós vivemos hoje, né? É resultado de uma falta de religiosidade, é resultado da ausência da religião no meio familiar e a gente está colhendo, infelizmente, os resultados disso. Né? Você trabalha há muito tempo com educação? Assim? Há 5 anos. 5 anos. Isso, efetivamente, continuamente há 5 anos. Tem alguma coisa, a partir dessa temática, né, que você acha mais difícil, que você vê, por exemplo, nos alunos, não nos alunos especificamente, mas num conjunto, né? O que está mais difícil em relação, nesse contato com os jovens, o que é mais difícil? Olha, padre, no cotidiano ali da sala de aula, o mais difícil é o bendito do celular. Né? Que era que para ser... de fato destrói o que deveria ser bom. Exato, era para ser uma coisa muito boa, né? De fato. E acaba destruindo, às vezes, o ambiente da sala de aula. Não no sentido da tecnologia, porque eu acho que, né, às vezes as pessoas veem a tecnologia como algo negativo e não, né? Eu acho que ela encurtou a distância entre muitas pessoas. Mas o celular ali, brigar todo dia com eles, guarda esse celular, tira esse fone do ouvido. Nós estamos vendo uma geração crescer que, infelizmente, é uma geração alienada pela tecnologia. Entendi. Eles estão crescendo alienados. Aquilo que deveria ajudar acaba atrapalhando, de fato, em todos os sentidos, né? E aí acaba gerando a questão da indisciplina na sala e tudo isso que nós falamos da questão dos valores, da religiosidade. Quando você tem esses valores implícitos em toda a primeira infância, né, que é o processo que a gente chama de primeira socialização, quando você tem esses valores ensinados, a criança tem, o adolescente, eles têm uma outra maneira de lidar com regras, né, de lidar com o colega do lado. Então, o meu espaço e aquilo que não é meu, aquilo que não me pertence, o espaço que é do outro. Eu vejo a dificuldade que eles têm de respeitar o espaço do outro e, ao mesmo tempo, de se unir enquanto grupo. Né? Nós temos gerado aí, nós temos uma geração que se embasa num individualismo muito forte. Né? Isso é uma pena, né? É uma pena. Agora, quando você fala de celular, eu fico pensando assim, pior também são celulares dentro da igreja, né? Você está celebrando e aí toca o bendito do celular, que é bom, mas que de fato nesses momentos são complicados. Muito bem, a gente vai indo para o próximo bloco, vamos para o intervalo, só que antes do intervalo nós temos música. Vamos lá. See